Oi pessoal, eu sou a Mioro, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer a penúltima parte de Opinando Canais da novela Rebelde. Mas antes de começar, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries, filmes e até novelas para eu fazer esse quadro aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre cada casal que eu vou falar nesse vídeo. Inclusive, eu vou até me corrigir da parte 3 que eu falei, que aquele vídeo seria a última, ou este vídeo, né, seria a última parte que teria 3 casais do elenco adulto. Mas eu percebi que na parte 5, né, teria um só, mas eu percebi que eu errei isso. Que na verdade neste vídeo vai ter apenas um casal do elenco adulto. E na parte 5, que sai na segunda-feira, no dia 27, vai ter os dois últimos, porque agora só tem 3 casais do elenco adulto, então eu vou falar de um neste vídeo e os outros 2 no próximo. Inclusive, diferente das outras partes, este vídeo vai ter 14 casais e o próximo também, porque quando eu fui fazer esse vídeo, quando eu fui começar a gravar, eu lembrei de mais 2 casais da novela que eu não tinha colocado. Então, neste vídeo vai ter 14 e no próximo também, não 13 igual os outros 3. Então, vamos começar com o único casal do elenco adulto, que no caso eu estou falando de Alma e Guilherme, que a Alma é a mãe da Roberta, e o Guilherme é o melhor amigo do Franco, que aparece ali, acho que na segunda temporada. Tanto que eu não lembro se o Franco viaja ou o que acontece com o Franco, que ele fica como responsável da Mia por um tempo ali na novela. E ele tem um namoro ali com a Alma Reines durante esse tempo que ele tá na novela. Acho que ele não fica até o final da segunda temporada, acho que ele fica até o meio da segunda temporada. E ele é um casal que eu até gostava quando eu assisti a primeira vez, a segunda temporada, né? Isso lá em 2013, 2014, mais ou menos. Mas eu não tenho uma opinião formada sobre esse casal, se eu gosto. É porque assim, eu não lembro muito desse casal. Eu lembro dele que ele acontece, mas eu não lembro muito da história desse casal. Então acho que por causa disso, eu vou pôr eles dois no meio termo. Porque eu não tenho muita... Assim, eu lembro que eu gostava do casal, mas eu não lembro muito como ele acontece na novela. Então por causa disso, eu vou pôr eles dois no meio termo. Porque era um casal que eu gostava, mas não era um dos meus favoritos. Principalmente entre os par românticos e a Alma Rei, não era um dos meus favoritos, porque eu prefiro a Alma Rei com o Franco. Então, por isso eu vou pôr eles dois no meio termo. Deixa eu ver. Vamos pra este, que eu tô pensando onde que eu vou pôr também. Que no caso eu estou falando de Celina e Augusto. Que a Celina é a melhor amiga da Mia e da Vicky, né? E o Augusto, se eu não me engano, ele é o irmão mais velho da Vicky. Se eu não me engano, ele é o irmão mais velho mesmo da Vicky. Que acontece ali na primeira temporada. Se eu não me engano, a Celina começa a namorar com ele pouco tempo depois que ela termina com o Miguel. Acho que ela termina com o Miguel e ela tem um outro namoro ali, que eu vou falar sobre isso eu não sei se eu vou falar desse vídeo ou no próximo. Eu acho que é no próximo. E depois ela começa a namorar com esse Augusto. Tanto que eu acho que nas cenas do Canadá, a Celina já tá namorando com esse Augusto. Ainda tá namorando com ele. Só que eu não lembro o que acontece com esse casal 100%. E eu lembro que era um casal que eu até gostava, mas ao mesmo tempo eu passava uma certa raiva com ele. Então eu acho que por isso eu vou pôr eles dois no meio então, não chipo. Porque ao mesmo tempo que eu gostava, eu passava muita raiva com eles. Principalmente por causa de umas cenas que acontecem lá. Que eu lembro que eles brigavam bastante ali na novela. Eu não lembro agora por quê, mas eu lembro que eles brigavam bastante. E era um casal que eu não gostava, porque eu não gostava muito do Augusto. E também não gostava da Celina. Na verdade eu gostava do casal, mas eu passava muita raiva com eles. Então por isso é que eu vou pôr eles dois não chipo. Deixa eu ver. Inclusive, gente, acho que nesse vídeo não vai ter nenhum casal que vai pro chipo, inclusive, eu acho. Vai ser tudo pro não chipo meio termo, eu acho. Vamos falar deste. Que eu não lembro se esse casal aconteceu na novela, mas eu lembro que esses dois personagens ficaram muito próximos na primeira temporada. Que no caso eu estou falando de Pilar e Giovanni. Que eu não lembro se esse casal realmente aconteceu, mas eu lembro que o Giovanni e a Pilar ficaram muito próximos ali no decorrer da primeira temporada, principalmente porque os dois fizeram parte da seita, né, que era ali do colégio, né, porque inclusive o Giovanni acho que é o único que é descoberto, porque a Pilar não chega a ser descoberta, se eu não me engano.
Mas que eu lembro que os dois fizeram parte da seita. E o Giovanni, acho que ele era tipo vigia dos quartos dos meninos, na parte dos meninos. Acho que de uma determinada série, que eu acho que é a série deles, né? Que eu não lembro agora que ano que eles eram. E a Pilar era das meninas, também do mesmo ano. Que agora eu não lembro qual que era. Eu lembro que eles dois eram esses vigias dos quartos ali. Tanto que eu lembro que a Pilar acho que não chega a ser descoberta como da seita. Se é, eu também não lembro. Mas o Giovanni eu lembro que ele é descoberto, inclusive que ele até chega a ser expulso, mas depois ele volta pro colégio. Mas o casal Giovanni e Pilar, eu não lembro se ele acontece. Eu acho que não. Mas eu sei que tem gente que shippa, então por isso que eu considerei também. E eu tô na dúvida se eu vou pôr eles dois no meio termo. Eu não tenho certeza se eu colocaria eles dois no chip. Porque assim, na primeira temporada eu até achava que eles dois combinavam. Mas na segunda e na terceira eu não acho que eles combinam. Aí eu já não acho que não tem nada a ver. Então eu tô meio na dúvida entre o meio termo e o chip. Porque eu lembro que eu gostava deles dois, assim, eu achava que eles combinavam na primeira temporada. Nas outras eles não combinavam nada, não tinha nada a ver pra mim. Então eu acho que por causa disso eu vou pôr eles dois no meio termo. Porque ao mesmo tempo que eu acho que eles combinam na primeira temporada, nas outras eles não combinam. Então eu vou pôr eles dois no meio termo, porque eu não tenho opinião formada se eu gostaria da Pilar com o Giovanni. Porque eu ainda prefiro a Pilar com o Tomás. Deixa eu ver. Deixa eu ver o próximo. Acho que eu vou neste. Que no caso eu estou falando de Theo e Raquel. Que, se eu não me engano, essa Raquel aparece em todas as temporadas. Era uma personagem, inclusive, que eu achava meio chata no início, mas no decorrer da novela eu comecei a gostar dela. Mas na primeira temporada eu lembro que ela é chata. E eu não lembro se esse casal acontece na primeira ou na segunda temporada. Porque eu lembro que o Theo começa a namorar com a Josi, depois eles terminam e aí ele começa a namorar com essa Raquel. Só que eu não lembro se isso é na primeira ou na segunda temporada. Eu acho que é na segunda. Eu acho que é na segunda mesmo. Porque demora pra Josi e o Theo ficarem juntos na primeira temporada. Se eu não me engano, acho que isso é na segunda. E eu não gosto desse casal. Na verdade, eu acho que não tem nada a ver o Theo com a Raquel. Então, por causa disso, eu vou pôr eles dois no não chip. Inclusive, tem um outro casal envolvendo a Raquel que eu não lembro se eu já falei. Porque ela tem um namoro com o Giovanni. Só que eu não lembro se eu já falei desse casal ou se eu vou falar dele na próxima parte. Nesse vídeo eu tenho certeza que eu vou falar. Que eu não vou falar. Então eu vou falar sobre... Eu acho que eu não falei ainda. Acho que eu vou falar dele na parte 5. Que eu lembro que a Raquel ela se envolve com o Theo, mas depois ela também tem... Acho que antes do Theo ela namora com o Giovanni. Deixa eu ver... Vamos pra um casal que eu não sei onde eu vou pôr. Que no caso eu estou falando de Augustina e Isaac. Que a Augustina, ela é ex-namorada do Giovanni ali, né? Que ela namora com o Giovanni acho que na terceira temporada ou na segunda. Acho que assim, na terceira temporada eles ainda estão juntos. Mas eu não lembro se eles começam na segunda ou na terceira. E o Isaac é um ex-namorado da Roberta que eles namoram ali na segunda temporada. Isso eu lembro, que eles namoram na segunda temporada. Tanto que no final, no último capítulo, eu acho que a Roberta ainda tá namorando com esse Isaac. E eu não lembro como é que esse casal acontece. Eu lembro que eles ficam juntos porque eu lembro de uma cena específica, que é a cena lá do último capítulo, onde o Giovanni tá tentando voltar com a Augustinha. Nessa hora chega o Isaac e ali deu a entender que os dois estão namorando, né? O Isaac e a Augustinha. Mas eu não lembro se nossa, cenas antes disso, de como esse casal começou a acontecer. Isso eu não lembro. E eu não tenho uma opinião formada se eu gosto desse casal ou não, porque eu só lembro desta cena de Rebelde, que é do último capítulo. Como eu só lembro dessa última cena, e eu também não tenho opinião se eu gostaria do Isaac com a Augustinha, eu vou pôr eles dois no meio termo. Porque eu não só lembro desta cena desse casal, eu não lembro se tem outras cenas no decorrer da novela, ali da terceira temporada. Então por isso que eu vou pôr eles dois no meio termo. Inclusive, eu falei de Augustinha e Giovanni, mas eu não vou falar deles nesse vídeo, eu vou falar deles no próximo. Eu acho que eu não falei deles ainda, pelo menos eu acho. E no caso, além do Giovanni que se envolve com a Augustinha, tem um outro personagem que se envolve com uma das amigas da Augustinha. Que no caso eu estou falando do Diego, que o Diego namora com a Lola. E falando desse casal, agora né, Diego e Lola, eu vou pôr eles dois no não shippo, porque eu não gosto desse casal, eu não gosto da Lola. A Lola é uma personagem que me estressa. E tem uma cena específica da Lola que me estressou muito, que eu não acreditei que ela fez isso. Porque quando ela tá namorando com o Diego, ela percebe que o Diego ainda gosta da Roberta.
E ela simplesmente se veste igual a Roberta. Literalmente chegando até a usar uma peruca, porque o cabelo da Roberta nessa época tá vermelho já. Então ela chega a usar uma peruca pra ficar igual a Roberta pra fazer o Diego se apaixonar por ela. E essa cena me estressou muito quando eu vi a primeira vez. Até hoje me estressa, na verdade, essa cena. E esse casal pra mim não tem nada a ver. Inclusive eu lembro que quando o Diego tem esse namoro com a Lola, a Lupita vivia brigando com ele. Porque ela não gostava desse casal. E na verdade, não gostava da Lola namorando com o Diego. Eu lembro que a Lupita chegou a brigar várias vezes com o Diego. Mas eu não lembro por que o Diego começou a namorar com a Lola. Isso é uma coisa que eu não lembro. Eu não lembro disso. Eu lembro que ele namorou com a Lola por um tempo ali na terceira temporada. Mas eu não lembro por que ele começou a namorar com a Lola. Isso é uma coisa, um casal que eu não lembro. Do porquê que ele começou a namorar. E esse casal pra mim não tem nada a ver, então eles vão pro não chip. Agora, já que eu falei do Diego, vamos falar da Roberta. Porque tem um casal que acontece na terceira temporada, que eu acho, na primeira temporada, na verdade, que não chega a ser bem um casal. É porque a Roberta que foi metida nessa situação. Que no caso eu estou falando de Roberta e Theo. Porque na primeira temporada tem umas cenas que a Roberta vai viajar pra Espanha com o pai dela. Então ela fica um tempo, né, longe assim. E nesse tempo, a Josie começa a mandar, tipo, e-mails, acho, pro Theo, fingindo ser a Roberta. E quando a Roberta volta, o Theo acredita que os dois estão namorando. Então a Roberta meio que finge que tá namorando com o Theo por causa dessa situação aí que a Josie meteu a Roberta. Mas eu lembro que a Roberta chegou a ver o Theo pra fazer filme, acho que no Diego e no Fagundes, que era um cara com quem ela tava saindo na primeira temporada. Que inclusive eu não lembro se eu falei desse casal, mas se eu não falei, eu falo dele na parte 5. E eu não gosto do Theo com a Roberta, eu acho que não tem nada a ver a Roberta com o Theo. Eu gosto mais da amizade que eles dois têm, mas como casal eu acho que não tem nada a ver. Então é óbvio que eles vão pro não chipo. Deixa eu ver. Vamos falar desse, já que eu falei da Josie. Que no caso, eu não sei se esse casal na versão mexicana chegou a existir, mas na versão argentina, que eu já vi umas cenas, eu sei que esse casal existe. Que no caso eu estou falando de Josie e Xavier, que o Xavier é o meio-irmão ali do Diego, né? Que nem chega a ser meio-irmão, que é o filho da namorada do pai do Diego, do Leon, né? Que é a Inês. Ele é filho dela. E eu não lembro se esse casal chegou a acontecer na versão mexicana, porque na versão argentina eu sei que esse casal acontece. Inclusive, é bem no momento que a Roberta tá brigada com a Josie. No caso, na versão argentina é Maritza, não é Roberta. Mas na versão mexicana, eu não lembro se esse casal chega a acontecer. Eu lembro que quando a Roberta e a Josie brigam, ela se afasta de todos os amigos dela e começa a se aproximar desse Xavier, que é um personagem que me estressa bastante, inclusive. E esse casal pra mim não tem nada a ver, na verdade me estressa os dois juntos, porque é bem no momento que a Josie tá na novela que a Josie me estressa. Que os dois momentos acho que me estressa são na primeira temporada e na terceira. Na segunda eu não lembro se tem alguma situação da Josie que me estressa, mas na terceira eu lembro que tem, principalmente nesse tempo que ela tá brigada com a Roberta. Então, esse casal pra mim não tem nada a ver. Acho que o Xavier só se aproxima da Josie porque ele sabe que ela tá brigada com a Roberta pra deixar ela contra a Roberta. Se eu não me engano, era alguma coisa assim. Então eu apoio eles dois no não chip. Não tem nada a ver pra mim esse casal, então pra mim eu não consigo gostar deles, então vai pro não chip. Deixa eu ver. Eu vou falar desse aqui, que é um dos únicos que vão pro meio termo. Que no caso eu estou falando de Lupita e Léo. Que o Léo, se eu não me engano, é o primo do Tomás, que aparece ali em alguns episódios da segunda temporada. Acho que não chega até o final da segunda temporada. Ou chega e eu não lembro. Eu não lembro, mas eu lembro que ele aparece em alguns episódios ali da segunda temporada. E eu lembro que ele gosta da Lupita. Só que eu não lembro se esse casal chega a acontecer, porque é bem no momento onde a Lupita não quer ter nada com ninguém, porque ela tá com o Nico, né? Porque é nesse tempo que o Nico tá viajando que ela fica mandando cartas pra ele. Tanto que demora até, que eu falei isso até na parte 2 ou na parte 3, que eu falei de Lupita e Santos, que a Lupita demora pra dar uma chance pro Santos por causa do Nico. E aqui é a mesma questão, ela não dá uma chance pro Leonardo por causa esqueci o nome do Nico. E era um casal que eu até gostava, mas eu ainda prefiro a Lupita com o Santos, então por causa disso eu vou pôr eles dois no meio termo. Porque era um casal que eu gostava, mas pra mim o par romântico da Lupita que eu mais gosto, né, o casal envolvendo a Lupita que eu mais gosto é o Santos, então eu prefiro a Lupita e o Santos do que a Lupita e o Léo, por isso que eles vão pro meio termo. Agora vamos pra um que
Eu acho que não chega a acontecer, mas eu lembro que essa personagem começa a gostar desse outro personagem. Que no caso eu estou falando de Bianca e Rocco. Que eu lembro que a Bianca chega a gostar do Rocco, mas eu acho que o Rocco não quis nada com ela porque ele já tava gostando da Vicky. Quando isso acontece, eu acho que ele já gostava da Vicky, que inclusive eu lembro, né? Que ele ficava atrás da Vicky o tempo inteiro, né, quando ele começou a gostar dela. E esse casal eu acho que não tem nada a ver, eu não consigo ver o Rocco namorando a Bianca. Eu acho que é Bianca o nome dela, pelo menos. Então eu vou pôr eles dois no não ship. Eu acho que não tem nada a ver eles dois. Eu prefiro mais eles dois como amigo do que como um casal. Então, acho que como amigo combinaria mais do que como um casal. Então, por isso que eles vão no meio termo. Olha, vamos falar de um antes, porque vai ter um último casal que eu vou falar desse vídeo. Eu vou falar de dois casais ao mesmo tempo, igual eu fiz na parte 3. Que, no caso, antes de eu falar deles dois, dos dois casais, eu vou falar de um outro. Que eu lembrei dele fazendo, antes de começar a gravar este vídeo. Que, no caso, eu estou falando de Pilar e Nico. Porque nas cenas, eu lembrei que nas cenas do Canadá, eu lembro que a Pilar gostava do Nico. Tanto que rola uma questão, né? Que a Pilar gostava do Nico e o Tomás gostava da Lupita. Porque eu não lembro se chega a acontecer algumas coisas entre o Tomás e a Lupita. Eu vou falar de Lupita e Tomás no próximo vídeo. Porque eu lembrei desses dois casais quando eu fui começar a gravar esse vídeo. E, no caso, eu lembro que a Pilar gostava dele, mas eu acho que não chega a rolar nada entre os dois. E eu acho que é bem nesse tempo do Canadá que mostra que a Pilar gostava do Nico. Porque antes eu acho que não aconteceu nada. Eu lembro mais de coisas nas cenas do Canadá. E pra mim, Pilar e Nico não tem nada a ver. É um casal mais nada a ver de Rebelde, então é óbvio que eu vou pôr no não chipo. Eu não acho que eles combinem. Ah, no caso tem mais um. Eu lembrei agora que tem mais um antes de eu falar dos dois casais. Que no caso, eu estou falando... O último casal antes de eu falar de dois casais juntos é o casal Miguel e Julieta. Que a Julieta era uma das namoradas... começou a namorar com o Miguel ali na primeira temporada também. Eu não lembro se é antes ou depois da Vicky e da Celina. Que eu lembro que o Miguel namora com a Vicky, depois ele... Não, com a Vicky. Ele começa a temporada namorando com a Celina. Eu não lembro se depois da Celina ele namora com a Vicky, depois com essa Julieta, ou ao contrário. Eu não lembro qual das duas ele namorou primeiro. Porque eu lembro que ele namorou com essas três e depois começou a namorar com a Mia. Que demorou pra esses dois também começarem a namorar. E eu lembro que essa Julieta, ela era ex-namorada do líder da seita, que é o... Qual é o nome daquele personagem? Rodrigo? Acho que era isso. Que ela era ex-namorada do líder da seita. Inclusive, tem toda a questão, né? Que a seita literalmente fica perseguindo o Miguel a temporada inteira, praticamente. Não só o Miguel, mas o Miguel é um dos principais ali, principalmente depois que a Julieta começa a namorar com o Miguel. E, pra mim, não tem nada a ver esse casal. Eu não gosto da Julieta. Na verdade, eu não tenho apego na Julieta. É uma personagem, pra mim, nem tenho uma opinião sobre ela. Se eu gostava ou não. E pra mim não tem nada a ver esses dois, então eu ponho eles dois no não chip. Como eu falei, esse vídeo não vai ter casal no chip. Porque foi bem difícil de... Acho que no próximo talvez tenha, mas nesse aqui foi bem difícil de ter casal no chip. Agora os casais que tem aqui, eu acho que sobraram, que faltam ainda, a maioria ou vai pro meio termo ou pro não chip. Não os que eram pro chip, acho que já foi praticamente tudo. Agora, vamos falar dos dois últimos casais que envolvem um único personagem, igual é da parte 3 que eu falei, que no caso é o personagem de Joaquim, que na parte 3, eu falei que ele namorou com duas personagens ao mesmo tempo ali, né, que foram a Mia e a Roberta. E depois que eu até falei disso na parte 3, que depois que ele namorou com as duas ao mesmo tempo, ele começou a namorar com mais duas ao mesmo tempo. Que no caso são os casais Joaquim e Pilar e Joaquim e Vicky. Que inclusive os dois vão pro não chipo, já vou adiantando nisso. Porque me estressa esse casal, principalmente me estressa muito que o Joaquim. Eu acho que ele só se aproxima da Pilar por causa do Pascoal. Porque o Pascoal meio que obriga alguma coisa do tipo. Mas ao mesmo tempo que ele tá com a Pilar, ele tá com a Vicky. Tanto que eu falei, né? Com a Mia, quando ele tá com a Mia e com a Roberta, ele engana as duas, né? Porque ele tá com as duas, mas ele engana falando que só tá fingindo que tá com a... Tipo, a Mia ele fala que tá com a Roberta só fingindo, e pra Roberta ele fala que tá com a Mia só fingindo. No caso da Pilar e da Vicky, a Vicky sabe que ele tá com a Pilar, só que a Pilar não sabe que ele tá com a Vicky. Ele literalmente esconde essa questão que ele tá com a Vicky. E me estressa muito, inclusive a Vicky até finge ser amiga da Pilar pra estar próxima do Joaquim. Eu acho que é alguma coisa do tipo. E me estressa muito essa cena, inclusive me estressa muito a Vicky nessa questão. Porque ela literalmente fica com o cara sabendo que ele tá namorando com outra. Então me estressa muito. E eu não lembro
como que a Pilar descobre isso. Isso eu não lembro. Se acontece, eu nem lembro se a Pilar acaba descobrindo. Mas pra mim os dois casais não tem nada a ver. Eu já falei que o Joaquim é um personagem que me estressa ali na primeira temporada. É um dos personagens que eu menos gosto da primeira temporada. Então é óbvio que os dois casais vão pro não motivo. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação. E deixa ideia de vídeos e de séries, filmes e até novelas pra eu fazer esse quadro aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.